Olá, meu nome é Andréa Anhaia, eu sou bailarina, professora de dança, artista da dança há 30 anos, sou também mestre em artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, trabalho em grupos de dança e coletivos profissionais há muitos anos, sou fundadora do coletivo Mova-se e também já dancei em companhias no Brasil, de dança contemporânea, no período de 2000 a 2020, nas companhias mais importantes do Brasil. Já passei por elas como bailarina, como professora, como ensaiadora e também como coreógrafa. Em 2020, a partir de uma dor que eu comecei a sentir na região dos quadris, eu fui diagnosticada com artrose bilateral, que é uma patologia da articulação, a qual as cartilagens sofrem um processo de degeneração e que, com o tempo, vai fazendo com que a articulação acometida por esse problema perca movimentação e se torne paulatinamente mais rígida. Esse processo evoluiu de uma maneira muito rápida, no meu caso, em alguns casos com o exercício, com práticas de fisioterapia e de exercícios direcionados, né, de musculação e suplementação de algumas substâncias. Essa enfermidade, ela pode ser controlada. No meu caso, por individualidades, né, que cada corpo possui. No meu caso, ela evoluiu de uma maneira muito rápida e hoje eu já me encontro com as minhas atividades rotineiras, né, de caminhar, subir escadas, sentar em algumas cadeiras mais baixas, bancos mais baixos. Já encontro dificuldade em realizar esses pequenos movimentos do dia a dia. Isso, para uma bailarina que sempre foi muito potente na sua maneira de dançar, isso impacta muito no seu dia a dia. E isso me fez pensar que eu precisava entender a forma de me movimentar, não só para ralentar o processo da patologia, né, da doença, como também para que eu me sentisse apta a continuar dançando, mesmo com esse corpo já não tão potente. Também me fez despertar para uma questão importante que acomete a maioria dos bailarinos, é que durante toda a nossa vida a gente acaba colocando o nosso corpo a serviço de coreógrafos, de técnicas, de coreografias, né? A gente coloca o nosso corpo a serviço da cena. E a gente muitas vezes não cuida dele de maneira a preservá-lo, né? Acho que isso se deve à beleza, né, do processo artístico, mas isso se deve também ao imediatismo com que a gente trabalha na juventude, né? O que nos é solicitado, o que nos é exigido do corpo é potência, vigor, né? Elasticidade, invenção de movimentos, às vezes, de difícil execução. E enquanto o nosso corpo dá, a gente
não observa os limites dele, né? A gente percebe pouco o nosso corpo, porque a gente trabalha como se fôssemos atletas, né? A gente trabalha num nível de exigência, no nível de exigência, tanto dos diretores e coreógrafos, né, que estão ali dirigindo a cena e com o espetáculo na cabeça, quanto de nós mesmos, né? E não observamos que isso, a longo prazo, pode prejudicar, né, a vida da gente mesmo, né? E dentro disso tudo isso e de um momento de entender que essa morte desse corpo antigo, né, impossibilitaria uma dança tão potente, eu fui em busca de um novo jeito de me movimentar, de um novo jeito de entender esse corpo e de respeitá-lo. E foi quando a oportunidade dessa residência com a Cira Badiola, que trabalha com Feldenkrais na Espanha, uma pessoa que já tinha sido minha parceira em espetáculos, em outros momentos no Brasil, né, através do coletivo Mova-se, do qual eu sou fundadora, bailarina e coreógrafa, criadora de espetáculos, me possibilitou. E essa residência se deu nesse momento mais crítico, quando, além de toda essa impossibilidade de me movimentar, estava evoluindo, quanto as dores que isso provoca estavam me deixando cada vez mais triste, depressiva, inconformada com o que estava acontecendo comigo. A gente fez uma residência de 2 semanas. Foi muito importante, foram muitas horas, né, praticando, entendendo esse corpo, tentando trazer dele um outro olhar, uma outra potência e tentando também encontrar o silêncio que ele precisava para se recompor. Hoje, nesse momento, nesse encontro, além de toda essa explanação sobre esse período em que eu estou vivendo e de reinvenção, de renascimento, eu posso dizer, né, de falar sobre isso. Eu também vou trazer alguns exercícios e algumas pautas que nós tratamos nessa residência para que a gente possa compartilhar com vocês esse momento. Todos os dias, quando a gente chegava no espaço, a gente trabalhava com silêncio. De entender esse silêncio no nosso corpo e entender como é que ele atua em cada espaço do nosso corpo e de cada parte do corpo, em cada articulação. E a partir disso, de perceber que a gente pode sentir a dor e sentir pode entender essa rigidez de uma maneira a encontrar espaços nesse silêncio. Enfim, o primeiro exercício era de parar numa posição confortável e entregar o peso para o chão e só estar. Respirar. Tentar perceber os movimentos, os pequenos movimentos autônomos
que acontecem no nosso corpo, mesmo sem que a gente tenha controle sobre esses movimentos. Entregar o peso para o chão. E observar a dor, perceber a dor. E respirar nela. A ideia era ficar em torno de 10 minutos em cada posição, mas isso, como eu estou passando por esses momentos por aqui um pouco mais rápido, de maneira mais rápida, para que a gente possa depois desse momento de sentir o peso, de sentir e de observar os movimentos do corpo, de perceber a rigidez, né, de algumas partes do corpo, a gente começava a movimentar muito lentamente, no meu caso, a bacia. Que é o lugar onde eu tenho onde eu tenho artrose e de onde parte toda essa rigidez. Esses movimentos são movimentos muito sutis, circulares, que vão despertando essa articulação de uma maneira muito cuidadosa, quase como se fosse uma informação para o corpo de que ele merece cuidado, merece afeto, merece pausa, silêncio. E com isso, essa articulação ela vai sendo lubrificada para se preparar para o movimento. Respirar na articulação dolorida, perceber o ar entrando e saindo do corpo, é muito regenerador e ajuda no processo da dor também.
Depois disso, a gente fazia alguns exercícios de mobilização do diafragma, colocando a barriga para dentro, o umbigo nas costas, ativando o períneo e soltando, tirando todo o ar. E a gente repetia isso algumas vezes, inspirando e soltando todo o ar. Calmamente, a gente ia mobilizando o corpo, mobilizando a articulação do quadril, a partir do peso das pernas, de um lado para o outro lado, do lado direito para o lado esquerdo, do esquerdo para o direito, deixando com que as pernas iniciem o movimento, tudo com muita calma, respeitando até tentar empurrar o chão para a gente sentar e iniciar uma série de movimentos de mobilização do quadril. O primeiro, eu me ponho nessa posição de 4 apoios. Eu inspiro, trago a pelve e expiro e solto a pelve. A gente repetia isso 10 vezes. Alguns desses movimentos foram criados no processo de residência e outros eu fui criando e adaptando ao conhecimento absorvido durante esses 10 dias, sempre respeitando a articulação e promovendo, tendo sempre em mente que eu tinha que promover espaço articular e mobilizar a articulação para que ela lubrifique. O movimento seguinte, ele coloca a perna na lateral e ele tenta baixar até onde ainda nós conseguimos descer. Pessoas que têm esse problema de artrose, muitas vezes não conseguem realizar esse movimento, tem rigidez, tem uma amplitude ou tem uma amplitude muito pequena
A perna fica estendida na lateral e a outra dobrada. A gente realiza algumas movimentações, algumas repetições. Depois a gente troca, sempre repetindo nos dois lados. Tentando manter a perna paralela. Também sei que muitas vezes a gente não consegue, a bacia já está tão acometida pela artrose, que a gente não consegue que ela fique completamente paralela. As pernas vão sofrendo uma rotação para fora, né? Natural, nesse processo degenerativo, mas aqui a gente vai tentar manter a perna que está estirada, esticada do lado oposto, que está dobrada, em paralelo. O próximo exercício é: a gente abre a perna, essa em anterior, né? Em aberto, movimento aberto, e fecha, tentando mobilizar essa perna dentro da bacia. Esse movimento também é repetido algumas vezes. Repetimos o outro lado. E agora a gente vai tentar abrir um pouco as nossas pernas. Vai colocar o antebraço no chão e vai tentar relaxar aqui. Projetando os isquios na direção do calcanhar. A gente vai fazer alguns balanços nessa posição. Balanços sutis. Tentando não provocar a dor na articulação, mas gerar espaço e lubrificar essa articulação. A partir de agora, os movimentos que se seguem são movimentos de alongamento e flexibilidade,
do psoas e de outras musculaturas que estão ligadas à pelve e que quando elas estão rígidas, elas dificultam ainda mais o processo de realizar caminhadas e dos movimentos da nossa rotina. Então é importante manter essas estruturas sempre muito alongadas e fortalecidas. A musculatura do quadril e os músculos que atravessam o quadril, né? E que se ligam a outras partes do corpo, como a coluna e a perna. Exercício de fortalecimento dos glúteos. A ponte é bastante regeneradora. Depois disso, a gente começa com uma série de movimentos e de exercícios de fortalecimento dos glúteos. Eu vou fazer um deles aqui, utilizando caneleiras com peso leve, nada muito pesado, porque a articulação ela não aguenta muito peso, né? E importante mais do que isso é não sentir dor. Então, eu vou fazer um exercício de força aqui, entendendo que existem vários, né, exercícios para fortalecer o quadril. O que para mim mais funciona e que eu não sinto dor ao realizar é esse movimento de fortalecimento do glúteo, onde a gente flexiona a perna que está embaixo no chão, sempre com apoio, e a gente sobe a perna que está acima da outra, paralela. A gente faz algumas repetições tentando manter a perna paralela.
Como esse é um exercício isométrico, ele acaba, quando você está realizando um lado, o outro também acaba sendo trabalhado. Vou repetir do lado esquerdo. Normalmente, eu faço 3 séries, ainda continuo fazendo 3 séries desse movimento, desse exercício, e ele me ajuda muito a estabilizar a bacia. Depois, eu consigo também caminhar com mais facilidade. Na série que eu estou fazendo aqui, eu faço 20 repetições e depois seguro 30 segundos. E a última. Eu tenho utilizado 1 quilo, às vezes 2 quilos em cada perna, mas isso também vai da resistência de cada um. Última sequência.
Isso. E agora vem a parte que, na verdade, eu gosto mais, que a gente começa a mobilizar e a tentar observar o corpo para conseguir levantar do chão. Quando a gente está com artrose, essa posição dobrada é muito difícil. Por isso que às vezes é difícil ir pro chão, pegar coisas no chão, então acho que um dos procedimentos que eu mais gostava na residência é de descobrir formas de sair do chão utilizando os apoios e o próprio corpo para subir. E a gente repetiu isso algumas vezes, de ir para o chão, descobrindo quais as dobras estão disponíveis ainda, que tem facilidade ou que ainda se encontram lubrificadas e com espaço suficiente para subir. E enquanto a gente experimenta isso, o quadril ele vai se lubrificando. Enfim. E a gente fazia várias repetições desse movimento, né? Dessa sequência de apoiar e subir, apoiar e subir. E a última parte da oficina era descobrir movimentos muito sutis das articulações, da residência, na verdade, a última parte da residência. Era descobrir movimentos muito sutis da articulação, encontrar esses espaços e buscar uma dança com esses espaços. Enfim, toda essa residência me fez repensar a minha maneira de dançar, a minha maneira de me portar no mundo. Me fez descobrir que eu preciso do sol, eu preciso estar em contato com esse sol, que eu preciso estar em contato com a natureza, que o silêncio, ele é importante
e que é possível se reinventar, é possível reinventar um corpo que dança, que continua dançando depois dos 40, depois dos 50, com cuidado e com afeto. É isso. Muito obrigada.